Sr. Presidente, para anunciar que a título pessoal apresentarei uma declaração de voto sobre o Orçamento de Estado para 2013. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado... Muito obrigado, Sra. Presidente. Para o mesmo efeito, Tive apresentarei uma sobre o nome declaração do de Sr. voto. Deputado, peço desculpa. Eu repito, Adolfo Mesquita Nunes. Obrigada. Fica registado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Barreto também fez um sinal à mesa. Faz favor. Sra. Presidente, apenas para referir que não anunciou o meu voto contra e para dizer também que apresentarei uma declaração de voto. Muito obrigada, Sr. Deputado. Fica registado e tenho também mais um sinal à mesa do Sr. Deputado Ribeiro e Castro. Faz favor. É para o mesmo efeito, Sr. Presidente, já apresentei a declaração de voto. Muito obrigado. Muito obrigada. Está registado na mesa, Srs. Deputados. Pronto, então as declarações de voto, que quer dizer que não é pacífico no seio da coligação, Luís Pedro. Não, eu queria só alertar para como a ferida está sarada. Nota-se ali um estado de total septicemia. Aliás, eu diria que aquilo a qualquer momento... o CDS está pacificado. Vamos ver para fevereiro. O CDS espanta menos, mas algo passou. Para já, uma nota sobre João Almeida e o Adolfo Mesquita Nunes, que disseram basicamente na sua declaração declaração de voto que este orçamento não é execuível e que isto é um disparate. Mas foi o que votaram disseram. a favor. Mas estaram a favor. Bem, enfim. Pior de tudo, e que foi passando assim, coentros Se pingos da passou chuva, foi a baixo, declaração de voto do PSD. de todos os deputados do PSD. É que se falou dos 18, mas pela primeira vez no orçamento, todos os deputados do PSD em conjunto decidiram fazer uma declaração de voto. E o que é que diz essa declaração de voto? Só três coisas que são fantásticas. Primeiro, o que ali está, o orçamento vai contra os valores históricos do PSD. Está lá, na declaração de voto. Não sou eu que estou a inventar. Segundo, mais dois outros pontos. A carga fiscal, que é 15% para as famílias, superior à média europeia, é um escândalo também. E a terceira, diz uma coisa ainda mais engraçada. É que desta maneira, com esta carga fiscal, vamos acabar com as empresas. Isto não é bem acabar com as empresas, é demasiado forte. E depois aprovar. Ou seja, Então, a seguir a tática do Paulo Portas. naquele Parlamento, eu por acaso até fui ao Parlamento nesse dia, quis ver. Naquele Parlamento, Por amor de ninguém, Oh, Pedro. é verdade, Oh, Pedro. ninguém, nenhum deputado do PSD, estou convencido, nenhum deputado no PSD, acredita naquilo que fez. Portanto, e agora pergunto, como é que é possível um governo sustentar-se, um governo continuar a existir, a aprovar estas coisas, quando o seu suporte social já acabou há muito? E o suporte político acha que o que faz é um disparate. Mas Claro. o que é certo é que este Claro. orçamento é inexecuível, tem todos os erros, é impossível de cumprir, já se percebeu, mas foi aprovado. Porque a disciplina partidária tem sempre um limite. Tem sempre um limite. E o limite é aquele... Quando estamos perante um momento de emergência nacional, a destruição de um país, a destruição do futuro de um país, a destruição, para tentar ser mais concreto, da vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, das pessoas que conhecemos, etc. É o momento em que um deputado olha e diz, há aqui uma fronteira. E a partir do momento em que se percebe que não há nenhum deputado no Parlamento que ache bem este orçamento, e ele passa, fica um problema complicado para os deputados. Porque supostamente é o governo que se sustenta no Parlamento, não é o Parlamento que se sustenta no governo. Tenho que admitir que tens toda a razão. O que quer dizer que estes Isto é deputados verdade. desprestigiam Toda a razão. o próprio lugar que ocupam. Claro. Dizem ao país, nós somos ilustres inutilidades. Inutilidades. As nossas opiniões não interessam para nada. Nós estarmos aqui ou não estarmos não interessa para nada. Basta. Somos os bonecos. Há governo. Se há governo e tem maioria nos votos, há um Conselho de Ministros e não é preciso Parlamento. Portanto, estes deputados prestaram um mau serviço à democracia e devo dizê-lo assim, são uma vergonha para a democracia. Eu preferia Se eles fossem a favor deste desastre, eu dizia, eu contestava-os. A cada declaração daquele voto, daqueles vergonha. deputados, para mim, ilustra a vergonha do lugar, Tem que ser a vergonha elogiar que o devem ter. deputado do CDS, então, se me permite. Com certeza que eles Há viu, um deputado do apesar das suas motivações serem mais regionais do que Não o interessa. princípio, mas não interessa, É o deputado foi contra, da Madeira votou do CDS. contra, foi contra, votou contra. Eu podem dizer, estes deputados votavam contra, vai contra as regras, porque quase todos os grupos parlamentares têm a regra de que em matéria orçamental e moção de confiança e moção de censura têm disciplina partidária, pois votem contra e sejam expulsos.
Se acham que isto é assim tão importante, votem contra e sejam expulsos. Porque a liberdade, e estava a falar da disciplina partidária, e eu não sou de facto o melhor exemplo para a disciplina partidária desse ponto de vista, exatamente porque acredito que a liberdade tem um preço. A liberdade tem um preço. E um político que não está disposto a pagar o preço da sua consciência é um político que não serve, quer dizer que tem a sua consciência à venda. Consciência democrática. É porque não, é um exercício de puro cinismo político. Eu preferia que não tivessem feito as declarações de voto. Atraiçoar a própria consciência e a matriz do partido a que pertencem, votando numa coisa que não acreditam. Eu não acho que Vítor Gaspar e Pedro Passos Coelho sejam os únicos portugueses a acreditar neste orçamento. Eles também não acreditam neste orçamento. Não é possível que acreditem. Não é possível que acreditem. Não estou tão certa. Não é possível que acreditem nele. Eu acho, portanto, sabem que o vão alterar. A conversa sobre a refundação do Estado, que começa agora de mansinho, já veio antes com a reforma, com a proposta de revisão constitucional antes das eleições, e que se vai acentuar. Eu acredito que Pedro Passos Coelho, acho que lá para fevereiro, com a situação económica absolutamente catastrófica, vai ter condições políticas para dizer, meus amigos, do lado da despesa, do lado da receita não deu, agora vamos tentar do lado da despesa. Em educação e saúde, as famílias portuguesas, se pagassem do seu bolso aos custos de mercado, gastavam cerca de 27% dos seus rendimentos. 27%. Portanto, se pagassem, era maior de qualquer aumento alguma vez anunciado, aumento fiscal. Se cortando aqui, o efeito é o mesmo que o aumento de impostos. É exatamente o mesmo. Porque eu obrigo as pessoas, em vez de pagarem ao Estado para o Estado pagar a educação, pagam à escola ou ao hospital. Portanto, vai dar ao mesmo. Com uma única diferença. Não é progressivo. Porque enquanto o aumento de impostos é progressivo, este é regressivo. Porque, evidentemente, sente-se muito menos nas famílias com muito dinheiro do que nas famílias com menos. Partindo do princípio que os pobres nunca poderão pagar, não têm dinheiro, a saúde e a educação, isto significa dizimar a classe média. A ideia do utilizador-pagador na educação é dizimar a classe média. O que eu estou a dizer é que se Pedro Passos Coelho ataca aqui, tendo exatamente o mesmo efeito para o bolso das famílias das pessoas, mas de uma forma ainda mais injusta, o resultado é destruir, talvez, a única coisa em que o Estado português, apesar de tudo, consegue contrariar uma lógica nacional que é da desigualdade, que é reduzi-la. E, portanto, o efeito para as famílias e, sobretudo, para a classe média, que será quem ficará a pagar, é devastador. Sim, mas, devastador. Daniel, Isso torna o nosso país um país subdesenvolvido. Só dizer Um país uma coisa, subdesenvolvido. Muito rápido, vamos se não avançar. quiseres ir para esse território, mesmo só para ir para o território da economia, isso tem um efeito devastador Com no tecido certeza. económico. Eu disse mesmo, como económico. é evidente. Não há economia sem classe Como média. não há